Olá, pessoal. Preparem-se para mais um vídeo no Mago do Reddit. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Expulsa de casa na adolescência por causa de boatos falsos espalhados pelo meu irmão. Anos depois, meus pais veem meu sucesso e exigem dinheiro depois de me abandonarem. Eu sou uma mulher de 28 anos com um irmão gêmeo. Ao crescer, meu irmão gêmeo e eu experimentamos tratamentos muito diferentes de nossos pais. Por algum motivo, meus pais genuinamente pareciam convencidos de que meu irmão estava destinado à grandeza, enquanto eu era considerada a ovelha negra, apenas porque eu estava mais interessada em praticar esportes ou fazer novos amigos do que estudar. Eles constantemente nos comparavam, o que era desmoralizante e abalava minha autoestima desde jovem. Quando criança, eu tinha que assistir ao meu irmão ter festas extravagantes no nosso aniversário com seus amigos, enquanto eu era tratada como uma coadjuvante. Ele frequentemente fazia festas do pijama com seus amigos, enquanto eu nunca era permitida trazer meus amigos para nossa casa. Para ser honesta, eu detestava cada minuto da minha infância. A única pessoa na família que parecia se importar comigo era minha avó. Quando ela nos visitava, sempre trazia meus chocolates favoritos, e ocasionalmente, me dava alguns dólares para que eu pudesse me presentear mais tarde. Com o passar dos anos, esse favoritismo flagrante pelo meu irmão gêmeo gradualmente se transformou em abuso emocional direcionado a mim. Meus pais me ridicularizavam abertamente por minhas notas e desprezavam meus hobbies. Parecia que, não importa o quanto eu tentasse, eu nunca conseguiria atender às suas expectativas de ser a filha perfeita. Embora eu fosse boa em esportes, eles me proibiam de participar de atividades extracurriculares, pois queriam que eu me concentrasse apenas nos estudos, como meu irmão. Era frustrante e eu me sentia impotente como criança. Mais tarde, no meu segundo ano do ensino médio, fui novamente castigada, e desta vez o crime foi ter Snapchat no meu telefone. Eu não tinha feito absolutamente nada de errado, exceto, como todos os adolescentes da minha idade, baixar esse aplicativo para me manter conectada com meus amigos. No entanto, segundo meus pais, isso era um grande crime e uma violação da confiança deles, já que me proibiram de me comunicar com meus amigos. Eles ficaram completamente loucos comigo e jogaram todas as minhas coisas pelo quarto. Eles então tiraram as portas das dobradiças e me disseram que eu não teria privacidade enquanto vivesse sob o teto deles. Assistindo meus pais me abusarem dessa maneira, meu irmão gêmeo, em vez de me apoiar, tornou minha vida pior. O ambiente tóxico criado pelas ações injustas de nossos pais permitiu que ele explorasse a situação em seu benefício. Ele adotou um padrão de mentira sobre mim, acusando-me falsamente de coisas que eu nunca fiz para que ele pudesse se safar de tudo. Se ele roubasse algo, facilmente jogaria a culpa para mim, e meus pais, já inclinados a acreditar no pior sobre mim, prontamente aceitavam suas mentiras. Ele me menosprezava na frente dos meus amigos na escola e zombava da minha aparência. Apesar disso, eu tinha um grande círculo de amigos na escola porque eu era acessível e aberta a fazer conexões. Meu gêmeo, no entanto, tinha dificuldades sociais e começou a ressentir o fato de eu conseguir falar com as pessoas enquanto ele, como introvertido, se sentia desconfortável. Esse ciúme atingiu o ponto máximo durante nossa festa de 14 anos, quando ninguém apareceu para ele no seu aniversário. Não tenho ideia de por que seus amigos fizeram isso com ele, mas em contraste, meus amigos me levaram para tomar sorvete e eu tive um dia maravilhoso. Isso enfureceu ainda mais meu irmão. Para se vingar, meu irmão começou a espalhar boatos falsos na escola sobre mim, onde me retratava como uma mimada. Ele dizia falsamente a todos que eu supostamente o agredia fisicamente em casa. Como nossos pais o amavam mais, ele levava as coisas a um nível perturbador para fabricar provas. Ele se socava, infligindo ferimentos intencionalmente, como olho roxo ou ombro machucado. No dia seguinte, ele entrava na escola exibindo os ferimentos auto-infligidos como prova da minha suposta violência e inventava histórias. Sempre que nossos pais questionavam sobre os ferimentos, ele mentia dizendo que era devido a atividades inocentes, como jogar futebol com seus amigos. As mentiras e seus supostos olhos roxos começaram a ganhar força e as pessoas começaram a acreditar em sua versão distorcida dos eventos. Não demorou muito para que os sussurros começassem a circular e até mesmo meus amigos começaram a me olhar com suspeita. No começo, notei mudanças sutis. Amigos que antes conversavam comigo nos corredores de repente ficaram distantes. Convites para sair em grupo se tornaram menos frequentes e mais espaçados. Era como se um interruptor tivesse sido acionado e as pessoas hesitassem em se associar à suposta menina mimada acusada de violência. Um dia, reuni coragem para perguntar à minha ex-melhor amiga por que as coisas haviam mudado entre nós. Ela me revelou como meu irmão gêmeo estava espalhando boatos sobre mim. Ela revelou as mentiras detalhadas que ele contou a todos, acusando-me de coisas que eu nunca fiz. Fiquei chocada ao ouvir suas palavras. A sensação era uma mistura de descrença e traição, como se o chão sob meus pés tivesse cedido. Meu irmão, alguém com quem cresci, estava espalhando mentiras sobre mim, acusando-me de coisas que eu nunca sonharia em fazer. Foi uma traição que cortou fundo, deixando-me com um nó no estômago e um coração pesado. Confrontei meu irmão no dia seguinte na escola,
mas ele escolheu me ignorar. Supliquei para ele parar de mentir sobre mim, mas ele sorriu para mim e disse que eu merecia apodrecer sozinha. Fiquei sem palavras porque suas mentiras e comportamento começaram a me assustar. Eu queria falar com meus pais, mas tinha medo de que eles acreditassem no meu irmão em vez de mim. A solidão doía, especialmente porque eu sempre estive aberta a fazer amigos. Sentia que as mentiras alimentadas pelo ciúme do meu irmão estavam destruindo as conexões que eu havia construído ao longo dos anos. Os professores também começaram a ouvir os boatos. Foi uma experiência surreal, como se eu estivesse vivendo em uma realidade paralela onde meu verdadeiro eu estava sendo ofuscado pela história maliciosa criada pelo meu próprio irmão. As mentiras haviam crescido além de meros boatos adolescentes, agora estavam moldando como as pessoas realmente me percebiam. O boato desagradável rapidamente chegou aos ouvidos do diretor, e então meu pior pesadelo se tornou realidade. O diretor imediatamente nos chamou, eu e meu irmão, para sua sala, junto com nossos pais, para que pudéssemos discutir esses supostos boatos. Sentei lá com o coração acelerado enquanto o diretor exigia a verdade. Esperava que meu irmão finalmente confessasse, mas em vez disso, ele duplicou as mentiras. Ele disse diretamente ao diretor que, sim, os boatos eram verdadeiros e me pintou como uma valentona que andava por aí batendo nele quando nossos pais não estavam por perto. Eu não podia acreditar. O choque me invadiu enquanto meu irmão continuava a contar essa história distorcida de como eu estava com raiva dele por receber mais amor de nossos pais. Era tudo uma série de mentiras, mas ele se manteve firme em sua história. Minha mãe começou a chorar ao ouvir a história do meu irmão, abraçando-o como se ele fosse algum tipo de herói. Meu pai tentou confortar meu irmão, dizendo-lhe que era corajoso da parte dele falar e que ele ia garantir que nada mais acontecesse com ele. Depois daquele dia, tentei me defender, implorando ao diretor que tudo era inventado. Eu me sentia como se estivesse me afogando em um mar de acusações, desesperadamente tentando nadar até a superfície, mas meu irmão continuava insistindo que eu era uma pessoa zangada e violenta, descontando minhas frustrações nele todos os dias. As lágrimas da minha mãe continuavam a cair enquanto ela segurava meu irmão, lançando-me olhares acusadores. Era como lutar contra uma parede de crença na história inventada do meu irmão. O diretor me repreendeu fortemente, dizendo que a escola não tolerava bullying e que isso era motivo para me suspender. Implorei para que ele não me suspendesse, mas ele balançou a cabeça, dizendo que não podia simplesmente deixar isso passar. Supliquei, com lágrimas escorrendo pelo rosto, tentando dizer a ele que eu não fiz nada com meu irmão. O diretor firmemente me disse que eu seria suspensa por 10 dias para que os outros vissem isso como um exemplo de que nunca se deve intimidar ninguém. Isso me atingiu com força e comecei a chorar ainda mais, praticamente implorando para que ele reconsiderasse. Meus pais, irritados e envergonhados por toda a situação, me arrastaram para fora da sala do diretor. Eu não queria sair, queria defender meu caso e fazer com que eles entendessem, mas eles não queriam saber. Saímos da escola com meu coração pesado de frustração e humilhação. Quando chegamos em casa, as coisas tomaram um rumo drástico. Meu pai começou a arrumar minhas coisas do nada. Fiquei chocada, confusa e sem saber o que estava acontecendo. Minha mãe perguntou a ele o que estava fazendo, mas ele apenas gritou que não podia me deixar viver na mesma casa que meu irmão. Eu estava chorando, praticamente de joelhos, implorando para meu irmão dizer a verdade, mas ele permaneceu frio, imperturbável pelas minhas emoções. Meu pai continuou a arrumar minhas coisas e então jogou a mala no hall de entrada. Eu me agarrei às pernas do meu pai, ainda implorando para ele não me expulsar. Era como um pesadelo se desenrolando. Ele me disse que uma valentona como eu não merecia viver na casa dele e que pediria a mãe dele, minha avó, para vir me buscar se ela quisesse fazer isso. Parecia que o mundo havia desabado sob meus pés. Fiquei ali em choque, cercada pelas minhas coisas espalhadas no hall, expulsa da minha própria casa. Eventualmente, minha avó apareceu. Ela recolheu todas as minhas coisas e me ajudou a colocá-las no carro, ajudando-me a sentar no banco do passageiro. Ela se certificou de que eu estivesse com o cinto de segurança antes de caminhar em direção à porta da frente dos meus pais. Ela tocou a campainha e, quando meu pai abriu a porta, ela começou a gritar com ele por me tratar dessa maneira. Com determinação firme, ela o advertiu que, se ele tentasse se aproximar de mim ou entrar em contato comigo novamente, ela não hesitaria em envolver a polícia ou o CPS, pois o que ele havia feito uma criança como eu poderia acabar com ele na cadeia. Minha mãe, tentando desviar a culpa, disse que a culpa era minha. No entanto, minha avó não aceitou nada disso. Ela manteve sua posição, defendendo-me, enfatizando que eu era apenas uma criança que não merecia ser tratada de maneira tão insensível. Foi a primeira vez na vida que senti o quão poderosa minha avó era. Ela não se acovardou diante dos meus pais, e ao contrário do que eles acreditavam, ela confiava em mim. Eventualmente, fomos embora, deixando para trás minha casa, o único lugar onde eu havia crescido. Não consigo nem começar a descrever a dor indescritível que senti naquela época. Lembro-me de chorar na cama e não comer nada, apesar das tentativas da minha avó de me encorajar a comer. Contei a ela o que meu irmão havia feito e ela também ficou chocada.
Ela me assegurou que acreditava na minha versão da história e fiquei feliz por pelo menos ter uma pessoa que estava do meu lado. Quando os 10 dias de suspensão acabaram, a perspectiva de voltar à escola parecia como entrar novamente em uma cova de leões. Ao entrar nos corredores familiares, os rostos dos meus colegas de classe demonstravam julgamentos, sussurros e olhares de canto. O peso das acusações falsas continuava a pairar no ar. Enquanto isso, meu irmão me ignorava descaradamente e agia como se eu não existisse. Ele tinha feito amizade com algumas pessoas que acreditavam na sua versão da história e o viam como a vítima dos meus ataques. Não importava o quanto eu tentasse contar meu lado da história para alguém, caía em ouvidos surdos. Eu era uma pária, marcada com um rótulo injusto que grudava em mim como uma sombra, não importa onde eu fosse, na sala de aula, na cafeteria, nos corredores, os olhos que encontravam os meus estavam cheios de desprezo e desconfiança. Tornei-me uma solitária. Eu mantinha a cabeça baixa e frequentava todas as minhas aulas, almoçava sozinha na cafeteria e voltava direto para casa. Não tinha amigos e parecia que ninguém realmente me queria ali. Durante tudo isso, meus pais nunca ligaram para saber como eu estava. Minha avó constantemente me lembrava que isso não era minha culpa e que a vida eventualmente ficaria bem. Me formei no ensino médio com boas notas e estava ansiosa para a faculdade, onde esperava ter uma vida melhor. Foi só quando fui para a faculdade que experimentei o que era liberdade pela primeira vez. Pela primeira vez, ninguém estava me vigiando, ninguém comparava minhas notas e ninguém tentava competir comigo. Conheci pessoas e formei amizades com indivíduos de mente semelhante. Apesar das cicatrizes emocionais e físicas que havia acumulado ao longo dos anos devido à minha família e colegas, concentrei-me em deixar tudo para trás e aproveitar a experiência universitária o máximo que pudesse. Durante esse tempo, descobri meu talento para escrever conteúdo. Eu sempre quis ser escritora, mas não tinha certeza se isso seria sustentável a longo prazo, então decidi abandonar meu sonho. No entanto, para ganhar um dinheiro extra, decidi começar a escrever como freelancer. Me cadastrei em vários sites de freelance, o que me ajudou a conseguir trabalhos de clientes importantes. Foi assim que comecei a construir um portfólio do meu trabalho. Durante a faculdade, mantive essa atividade paralela e nunca pedi um centavo aos meus pais. Quando me formei na faculdade, em vez de conseguir um emprego corporativo, percebi que poderia seguir a carreira de redatora de conteúdo em tempo integral. Estava indo muito bem devido aos múltiplos clientes e às relações profissionais de longo prazo que tinha com eles, o que me permitia participar de vários projetos. Ter uma carreira legítima como freelancer não só me tornou financeiramente independente, mas também me permitiu viajar pelo mundo como uma nômade digital. Viajar me ajudou a curar meu passado, embora definitivamente não tenha sido fácil. Economizei o máximo que pude e apostei em mim mesma. Ao longo dos anos, vi muito do mundo e ainda tenho muito a ver. A única pessoa que eu considerava minha família durante todo esse tempo era minha avó, e eu a adorava absolutamente. Ela ficou muito triste quando me mudei, mas entendeu que eu precisava ser independente. Apesar da minha agenda agitada, fazia questão de estar presente para ela sempre que podia. Eu a visitava nos fins de semana, frequentemente compartilhando refeições ou simplesmente sentando na varanda, mergulhadas em conversas que iam desde histórias da infância até acontecimentos mais recentes. Nos fins de semana, dedicava tardes inteiras a ajudá-la com as tarefas domésticas ou acompanhá-la ao parque local para uma caminhada tranquila. Recentemente, terminei um dos projetos mais importantes da minha carreira. Não posso mencionar a marca, mas tive muita sorte de escrever blogs e descrições de produtos para eles. Após o término do projeto, pedi à equipe com quem trabalhei que deixasse avaliações positivas nos meus sites, o que eles fizeram de bom grado. Então tirei prints de algumas de suas avaliações para postar no meu Instagram, pois sabia que trabalhar com essa marca era algo importante. Como esperado, muitos outros redatores de conteúdo me parabenizaram pelo sucesso profissional e até repostaram minha história para ajudar a espalhar a notícia. Assim, comecei a receber mensagens de desconhecidos que também precisavam de ajuda com seus sites. Meus parentes perceberam isso também e alguns deles me parabenizaram. Eventualmente, fui contatada pelo diretor da minha faculdade. Ele entrou em contato depois de ver que eu estava indo tão bem e queria que eu fosse à faculdade para um seminário para falar com os alunos sobre como construir uma carreira como redatora de conteúdo. Fiquei bastante nervosa, pois não me dou bem quando se trata de falar em público, mas decidi arriscar e concordei. Quando me vi diante de rostos ansiosos, compartilhando minhas experiências e insights, senti que minha vida tinha dado uma volta completa. Falei no meu discurso sobre as dificuldades que enfrentei e como trabalhei duro para me sustentar, apesar de todos os dias difíceis. Foi uma experiência muito gratificante poder capacitar outras pessoas e contribuir para o crescimento da comunidade de escritores. Alguns dos meus clipes começaram a viralizar em grupos do Facebook, pois as pessoas se identificavam com eles. Foi bom ser finalmente reconhecida pelo meu trabalho árduo. Na semana passada, fui convidada a falar em um canal de notícias local. Era um programa sobre os benefícios da redação de conteúdo e me convidaram para compartilhar minha jornada e insights com os telespectadores. Fiquei um pouco nervosa, mas também animada com a oportunidade.
Durante o programa, falei sobre minhas experiências, a importância das avaliações dos clientes e como um simples post de agradecimento poderia abrir portas para oportunidades incríveis. A oportunidade de alcançar um público mais amplo e inspirar mais pessoas na área foi tanto humilhante quanto emocionante. Quando finalmente foi ao ar, compartilhei alguns desses clipes no meu Instagram, pois estava orgulhosa de ter sido convidada para um programa de TV. Foi assim que meus parentes e primos começaram a descobrir o quão bem eu estava indo na minha carreira. Veja, porque meus pais nunca falaram sobre mim com ninguém, eles não tinham ideia de que eu estava trabalhando com marcas populares e sendo convidada para programas de TV. Foi assim que a notícia rapidamente se espalhou dentro da minha família. Acredito que essa entrevista na TV deve ter finalmente chegado aos ouvidos dos meus pais também, porque, apenas alguns dias depois, eu estava trabalhando em outro projeto e tinha meu telefone no silencioso. Quando terminei o trabalho, verifiquei meu telefone e, para minha surpresa, havia 6 chamadas perdidas da minha mãe. Fiquei honestamente chocada ao ver o nome dela no meu telefone, pois fazia muito tempo desde que ela havia me ligado. Depois de todos esses anos de silêncio, não conseguia entender por que ela estava me ligando. Hesitante, liguei de volta e ela atendeu imediatamente. Perguntei se estava tudo bem e minha mãe começou a me parabenizar. Meu pai, provavelmente sentado ali com minha mãe, entrou na conversa também. Ele começou a perguntar sobre minha vida e bem-estar, e respondi às perguntas deles sem pensar muito. Não me pareceu estranho até que começaram a perguntar quanto eu estava ganhando atualmente. Eu disse a eles que isso não era da conta deles, e meu pai respondeu que éramos família, então eu não deveria ter vergonha de contar minha renda. Eu disse a ele que estava indo bem financeiramente. Ao ouvir isso, minha mãe começou a dizer como a vida deles estava difícil ultimamente. Minhas sobrancelhas se franziram de suspeita. Basicamente, nossa conversa foi assim. Estamos aposentados agora e queremos renovar a casa há um tempo. Não está nas melhores condições, mas não temos mais economias. Ok, mãe. Seu sucesso nos deu esperança. Depois de assistir sua entrevista na TV hoje, pensamos que talvez você pudesse nos ajudar pagando pelas reformas. Então meu pai disse, afinal, somos uma família. Você não deveria hesitar em compartilhar parte dos seus ganhos conosco. Realmente precisamos da sua ajuda. Você está brincando comigo? Por que estão me pedindo dinheiro quando nem sequer falaram comigo durante anos? Não sei o que os fez decidir entrar em contato comigo, e embora eu aprecie os parabéns, não vou ajudar vocês de jeito nenhum. Ao ouvir isso, minha mãe começou a dizer como eu estava sendo egoísta e que precisava apoiar a família. Meu pai também acrescentou que, como meus pais, eles mereciam ser cuidados e que esse era o mínimo que eu poderia fazer. Fiquei tão irritada com isso que quis dar uma lição neles. De repente, tive uma ideia. Em vez de apenas discutir, eu deveria ensiná-los uma lição para sempre, pensando que poderiam me explorar depois de me maltratarem todos esses anos. Eu disse aos meus pais que estava disposta a ajudá-los, mas somente se concordassem com minhas exigências. Meu pai, curioso, perguntou qual era. Sem hesitar, expus minha demanda. Se quisessem minha ajuda, teriam que admitir publicamente, na frente de nossa família e amigos, que meu irmão foi o mentor por trás dos rumores dolorosos que arruinaram minha reputação. Eu queria que humilhassem meu irmão da mesma forma que me humilharam, acreditando em suas mentiras e manipulações. Queria que assumissem a responsabilidade por suas ações e reconhecessem a dor que causaram. Ao ouvir minha condição impossível, meu pai começou a questionar a necessidade de tal admissão. Minha mãe disse que isso era desnecessário e que poderíamos ter uma conversa privada sem envolver outras pessoas. Mas eu mantive minha posição. Essa condição era inegociável, um pré-requisito para qualquer assistência que quisessem de mim no futuro. À medida que a tensão aumentava, meu pai levantou a voz, afirmando seu papel como meu pai e começou a enfatizar que era meu dever ajudar minha família em necessidade. Minha mãe, em um último esforço, me instou a fazer a coisa certa e ajudá-los, enfatizando os anos que passaram me criando. Não pude deixar de achar irônico o súbito apelo deles. Lembrei-lhes do passado, do fato de que me expulsaram de casa e que foi minha avó quem me criou, não eles. Eles começaram a ficar cada vez mais agitados, mas eu disse firmemente que, se quisessem estabelecer contato comigo e buscar minha assistência financeira de agora em diante, a verdade precisava ser reconhecida publicamente e meu irmão precisava enfrentar as consequências de suas ações. Desde essa conversa, meus pais têm tentado me ligar incessantemente, mas estou ignorando as chamadas. Estou começando a me arrepender de ter ligado de volta naquele dia. Gostaria de saber se realmente estaria sendo uma má pessoa se não ajudasse meus pais de jeito nenhum. Tem sido uma semana tumultuada desde que compartilhei minha história pela última vez, e o apoio e incentivo que tenho recebido de todos tem sido avassalador. É reconfortante saber que não estou sozinha durante este tempo. Estou feliz que todos concordem que eu não devo me envolver com meus pais ou sequer considerar ajudá-los depois do que me fizeram passar. A razão pela qual dei a eles tal condição foi porque sabia que seria praticamente impossível para eles cumprirem. Sei que amam demais meu irmão e, apesar de talvez já terem descoberto que tudo foram mentiras dele, sei que nunca o colocariam no que me fizeram passar.
Hoje, meu irmão me enviou uma mensagem desagradável depois que meus pais tentaram novamente entrar em contato comigo e eu recusei atender suas chamadas. Isso é o que ele escreveu. Ei, irmã, faz muito tempo desde que te vi e posso te dizer que cada dia sem você na minha vida tem sido ótimo. Ouvi dizer que a mamãe e o papai entraram em contato com você e você deu a eles um ultimato louco. Eles nunca vão seguir com isso, você sabe disso, né? Claramente, eles nunca te amaram e nunca vão fazer nada para me machucar. Admito que menti sobre você há 15 anos, mas já faz muito tempo. Pare de ser tão egoísta e tente seguir em frente com o passado. Você está solteira e sem filhos de qualquer maneira, então por que não quer ajudar pagando pelos reparos e reformas da casa? Faça a coisa certa e seja uma filha melhor. Ver a mensagem foi como uma facada no peito. A audácia de desprezar as lutas que enfrentei e as condições que estabeleci falava alto sobre sua falta de empatia. A tentativa de me fazer sentir culpada, enfatizando meu estado civil e sem filhos, adicionou outra camada de insensibilidade. Sua insinuação de que eu deveria priorizar as necessidades deles em detrimento do meu próprio bem-estar não foi apenas ofensiva, mas também destacou o quanto ele pensava pouco de mim. Impulsionada pela frustração e um forte desejo de justiça, decidi que era hora de tomar as rédeas e revelar a verdade que havia sido escondida por tanto tempo. Sentei-me para escrever um e-mail aos meus pais e parentes próximos, compartilhando os detalhes dolorosos da minha infância e o tratamento injusto que sofri enquanto crescia na casa da minha família. No e-mail, descreve o ambiente estrito e opressor que vivi sob o teto dos meus pais e como eles me tratavam em comparação com meu irmão gêmeo. O e-mail também detalhava o rumor malicioso e completamente falso que meu irmão espalhou sobre mim na escola, o que levou a consequências graves e afetou minha reputação. Escrevi sobre como meus pais me expulsaram e que, se não fosse pela minha avó, eu poderia estar morta nas ruas agora. No final, pedi a todos que lessem uma mensagem que meu irmão me enviou. Anexei uma captura de tela, onde ele admitia ter mentido sobre mim. Era uma confissão clara que eu esperava que expusesse as mentiras que persistiram por tanto tempo. Enviei o e-mail há apenas 1 hora e sei que o caos vai começar assim que meus pais e meu irmão verem o e-mail. Vou atualizá-los em breve sobre como minha família reage ao meu e-mail. Faz um mês desde a minha última atualização e muitas coisas aconteceram neste mês, como você pode imaginar. Minha família realmente explodiu depois de receber o e-mail. Meus pais receberam críticas de parentes que antes não sabiam da extensão do favoritismo e do abuso emocional. Muitos membros da família entraram em contato comigo, dizendo que não tinham ideia de tudo isso e pediram desculpas por não estarem lá por mim. Meu irmão e meus pais me enviaram uma enxurrada de mensagens de texto que começaram a ficar mais abusivas e violentas, então decidi procurar um advogado, que enviou a eles uma notificação de cessar e desistir. Basicamente, isso os alertava para não me contatarem mais, e se o fizessem, enfrentariam consequências legais severas. Acho que isso os assustou, porque pararam de me contatar. Minha avó acha que fiz a coisa certa ao deixar todos saberem o que aconteceu e me apoia 100%. Ela é a única pessoa que importa para mim, então estou feliz que ela esteja do meu lado. Faz 2 meses desde a minha última atualização. Estou feliz em relatar que tudo na minha vida está indo bem por enquanto. Profissionalmente, meu negócio de redação de conteúdo tem prosperado. Os convites para falar em seminários e podcasts continuam chegando, solidificando minha posição como uma figura respeitada na minha área de trabalho. Estou tão próxima da minha avó quanto sempre. Tirei uma semana de folga do meu trabalho recentemente para poder passar um tempo de qualidade com ela. Ela está interessada em jardinagem atualmente e me ensinou muito sobre várias flores e ervas no jardim dela. Os momentos que passo com ela, seja compartilhando refeições, envolvida em conversas sinceras ou simplesmente desfrutando da companhia uma da outra, são minhas memórias favoritas e mais queridas. Minha família não me contatou após a carta que receberam do meu advogado, então estou feliz que eles estejam me deixando em paz. Pessoalmente, comecei a fazer terapia, então espero poder trabalhar na minha cura. Acho que esta será a última atualização por enquanto. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo, e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.